para o pessoal ir chegando. A Edneide chegou. Ana Carla, sejam todos bem-vindos. Rose, me manda aí já. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Sinalizem para mim aí se estão ouvindo, se estão me vendo, se está tudo bem aí. Aline também chegou, seja bem-vinda. Boa noite, Edneide. Boa noite a todos. Vocês perceberam, né, que eu estou aqui devidamente trajado, camiseta amarela, né, da campanha aí, que hoje nós iremos falar sobre prevenção ao suicídio, né? E conforme prometido, né, pessoal, essa live será mais que especial para todos nós aí. Mas antes da gente iniciar, deixa eu me apresentar mais uma vez aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou psicólogo e hipnoterapeuta César Alves. Estamos todas as quartas-feiras aí, nesse mesmo horário aqui, participando dessas lives, né? Com um tema sempre muito relevante aí, tanto para os psicólogos, quanto para as pessoas que não são psicólogos aí, atuando nos temas, trabalhando. Seja bem-vindo, Henrique. Boa noite. Como faço para receber o material? A Ana está perguntando sobre o material. Ana, o material vai ser os slides que eu vou utilizar aqui. E os slides foi eu que fiz, né? O material meu, e vou disponibilizar os materiais que eu usei também, tá? Os materiais eu vou disponibilizar assim que terminar a live. Vocês vão entrar em contato comigo pelo WhatsApp e falar, eu estava na live, eu quero o material. Eu já mando pelo WhatsApp mesmo, tá? Eu tentei fazer de uma forma, pessoal, que vai ficar bem legal, para a gente conseguir entender bem aqui o conteúdo. Depois eu vou disponibilizar os slides para vocês. Então, nesse momento, a gente vai só prestar atenção aqui mesmo no que eu vou falar e como que eu vou falar, né? Do passo a passo. Depois eu disponibilizo os slides. Quem quiser usar, fica à vontade. Quiser dar palestra utilizando os slides que eu utilizei, fica à vontade. Vai ser disponibilizado para todo mundo, tá bom, pessoal? Então é assim, hoje, como eu falei, né, nós iremos falar sobre o suicídio, que é um silêncio a ser combatido. Por que eu uso como título dessa live, pessoal, o suicídio, um silêncio a ser combatido? Primeiro ponto, né, para a gente falar de alguma coisa, a gente precisa falar de onde nós estamos falando, né? Então, de onde o César fala, esse psicólogo que é hipnoterapeuta, de que lugar que ele fala sobre o suicídio? Então, para a gente iniciar, a gente vai começar desde lá de trás. Eu nem era psicólogo, tá? Eu passando por algumas situações, conheci o trabalho do CVV. Para quem não conhece, né? Centro de Valorização à Vida. E a partir de então, eu me tornei voluntário do CVV. Eu me tornei voluntário do CVV e, nesse sentido, fui conhecendo muito sobre prevenção do suicídio, fui entendendo muito sobre como atender uma pessoa que chega com essa demanda, de quais formas. Então, resultado disso, fui voluntário do CVV, posto Vila Carrão, aqui na Zona Leste de São Paulo, por 2 anos. Fiquei voluntário do CVV por 2 anos e foi um momento, assim, pessoal, muito gratificante. Eu aprendi muito em relação à minha profissão. A escolha da minha profissão como psicólogo advém do tempo que eu fui voluntário no CVV. Lá eu conhecia conhecia a psicologia através de um cara chamado Carl Rogers. Para quem não conhece Carl Rogers ele advém da psicologia humanista. Então lá eu conheci Carl Rogers, eu li muita coisa sobre Carl Rogers e ali eu decidi ser psicólogo. Quando eu saí para fazer a faculdade, obviamente eu tive que sair do CVV, né? Então, assim, eu saí do CVV, porém, o CVV ele nunca mais saiu de dentro de mim. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver por aí, eu vou levar este legado de prevenção ao suicídio, de falar sobre. E aí já vieram me falar algumas vezes, né, inclusive hoje, inclusive quando a gente divulgou o que seria a live, como seria a live, aí vieram me falar assim, mas
Setembro Amarelo é fácil falar sobre o suicídio, né? Por que todo mundo só fala em suicídio? Porque em setembro, por que isso? Aí você tem que explicar, gente. Se acontecer essa indagação para vocês, se estiverem dando uma palestra, estiverem falando sobre isso, ou até mesmo você estiver falando sobre qualquer forma de campanha, a prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, é uma campanha, gente. Então não quer dizer que, não, só vai falar de prevenção ao suicídio em setembro. Não, gente. Quem me conhece, quem me acompanha sabe que o tempo inteiro eu estou falando de prevenção ao suicídio. Todo momento que eu posso, todo momento que me convidam para dar alguma palestra, estou lá falando sobre prevenção ao suicídio. Então não é só em setembro. Então assim, que fique bem claro que a campanha, ela existe, é muito importante que ela exista. Por quê? Porque é o momento que está todo mundo focado nisso, todo mundo focado no Setembro Amarelo, todo mundo de lacinho amarelo nas camisas e tal, e por aí vai, porque é uma campanha, gente, o nome já diz. Eu vou usar o exemplo até mesmo da campanha que está acontecendo, né, aqui em São Paulo, ou já aconteceu, acho que acabou, a campanha sobre o sarampo. É uma campanha, gente, mas não significa que a campanha acabou, você vai na UBS, no posto de saúde, não tem mais vacina. Não, gente, a vacina ainda tem. A campanha acabou, a vacina ainda tem. É a mesma coisa aqui para prevenção do suicídio, gente. A campanha, ela dura setembro o mês inteiro. Porém, a campanha acaba a prevenção? Não, gente, não. O CVV funciona 24 horas por dia. Existem psicólogos voluntários também por aí afora, que atende o pessoal, que faz uma chamada. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar hoje aqui, mas eu queria primeiro começar pontuando esse início, né, pra gente seguir daqui, pra vocês saberem quem eu sou, de onde eu estou falando, né? Estou falando de uma vivência muito longa aí em relação à prevenção ao suicídio. Não estou aqui, não, vou aqui, não. Estou falando de uma vivência muito longa de prevenção ao suicídio, né? Então, pra gente seguir daqui, tá, pessoal? Desse início. Então, assim, saindo lá de baixo, se a pessoa chegar para você e perguntar o que é o suicídio, às vezes a pessoa fala assim, mas ninguém vai me perguntar isso, o que é o suicídio. Essa pergunta, ela pode ser feita a qualquer um na rua. E o que é o suicídio? Aí você vai virar para a pessoa, gente, não pode fazer silêncio em relação a isso. Se uma criança perguntar o que é o suicídio, você tem que saber explicar para essa criança o que é o suicídio. Ou por que ela está querendo saber sobre o suicídio. É claro que a gente aprende, né, gente? Uma criança, quando ela faz uma pergunta, muitas vezes você não sabe o que vem por trás daquela pergunta. Então, por exemplo, né, a Rose que está assistindo aí, que é a mamãe, né, logo logo vai chegar a filhinha dela, mentira, não vai ser logo logo, vai demorar muito, né, pra chegar pra ela e perguntar assim, o que é o suicídio? Vamos supor, né? Aí se ela não tem uma ideia, não, primeiro ela pergunta para a filha, o porquê que você quer saber sobre o suicídio? Aí a filha, não, porque eu vi na escola, falou, tá, então o que você viu, até onde você sabe? Então a gente vai conversar sobre. Então assim, não falar direto, não, é isso e aquilo, sem perguntar para a criança o que ela sabe, como ela sabe, porque a gente sabe que hoje em dia as crianças sabem muito mais que a gente. Então, se a gente não ficar atento, a criança ela já vem com tudo isso aqui na mão, já vem com tudo isso aqui. A hora que a gente for falar para ela, esquece. Então, sem mais delongas, o que é o suicídio? Puro e simples, um gesto de autodestruição. A pessoa tem o desejo de morrer, ela vai lá e tira a própria vida. Puro e simples, pessoal. Suicídio é isso. César, mas é simples assim? Sim, gente, esse é o suicídio, é um gesto de autodestruição. Não tem criminoso, porque a própria pessoa... Você gostou, né, Rose, do exemplo, né? A própria pessoa que cometeu o suicídio, né, morreu, então ela tirou a própria vida. Legal até aí, né? Isso é o primeiro ponto. Agora, partindo desse ponto, a gente sabe o que é o suicídio, a gente sabe... como falar, ou não, ainda não, né? Daqui a pouco a gente vai saber. Vamos falar sobre alguns mitos sobre o suicídio. Primeiro mito, que assim, esse aqui é o que eu estou fazendo aqui agora, tá, pessoal? Não se pode falar sobre o suicídio. Esse é um dos mitos, assim, que está sendo quebrado, claro. A mídia está falando, está todo mundo falando sobre prevenção ao suicídio, sobre como. É assim, pessoal, não é que não pode falar.
Você tem que saber as formas que você vai falar sobre o suicídio. Ah, como assim? Da seguinte forma, tem um manual, a Organização Mundial da Saúde, ela está disponibilizando materiais, já tem um tempo isso, tá? Isso faz parte de um projeto da Organização Mundial da Saúde, que ela está trazendo materiais exclusivos para a imprensa, né, para a mídia de maneira geral, profissional da saúde, educadores, professores, etc. Cada material específico para essa abordagem. Então vamos usar como exemplo aqui o da mídia. Na mídia tem alguns critérios que a gente pode utilizar e não pode utilizar para divulgar um caso de suicídio. Exemplo, ao se divulgar um caso de suicídio na mídia, não se fala como foi, aonde foi e de que forma que a pessoa cometeu o suicídio. Você pode simplesmente divulgar, fulano cometeu suicídio, tal. Não se dá essa matéria em primeira página. Isso são normas que a Organização Mundial da Saúde trouxe para que sejam estabelecidas aí em relação à mídia, tá? Aí fala, por que isso, César? Por quê? Já houve uma época em que algumas pessoas famosas, né, como a Marilyn Monroe, o Kurt Cobain, o vocalista, né, de uma banda, a Marilyn Monroe todo mundo conhece, eles acabaram cometendo suicídio e através de pesquisas se identificou que quando divulgou o suicídio dos personagens, da atriz, né, do cantor, o número de suicídio aumentou neste local. E alguns suicídios muito parecidos com os que eles cometeram. Então, assim, é claro que a gente sabe que um artista ele tem muitos fãs. Então, o risco de repente, um artista cometer suicídio existe, gente. A gente sabe que existe. Existe e acontece como já aconteceu, porque o suicídio ele não é inerente somente a pessoas pobres. Não, o suicídio ele é inerente ao ser humano. E todos nós, enquanto seres humanos, estamos propícios a cometer um suicídio, não é verdade? Então, pessoal, por isso que não é possível falar isso, não se pode falar sobre o suicídio. A gente pode sim falar, mas falar da maneira adequada, até para isso não se alastrar, até para isso não virar como se fosse uma epidemia, sabe? Porque um artista se matou, então várias pessoas estão fazendo igual a esse artista. Isso não se pode divulgar desta forma, por isso que eu acabei de explicar, legal? Mais um dos mitos aqui, né, que esse aqui a gente escuta muito, né? Quem quer se matar não fica avisando, se mata logo, né? Nossa, pessoal, esse mito aqui assim, né? Agora, Setembro Amarelo, todo mundo falando sobre prevenção ao suicídio, legal, bacana, é muito importante que as pessoas venham, falam, dê o acolhimento, mas e depois, pessoal, quando acabar a campanha, quando encerrar essa campanha, o que nós iremos fazer? Você vai continuar falando? Você vai continuar tratando as pessoas da mesma forma? Ou depois que acabar a campanha, você vai virar para essa pessoa que fala assim, eu quero me matar, e vai falar, não mata nada, é frescura. É só o jeito dela. Nossa, essa é pior, pessoal. Eu quero morrer quando eu escuto alguém falando isso. Deixa ela. É só o jeito dela. Pessoal, nunca é só o jeito da pessoa, pessoal. Ela está passando por uma situação, se ela está falando que quer se matar, ela está precisando de uma ajuda, ela está precisando que você chegue próximo a ela, legal, pessoal? Então, assim, esse é um dos mitos, assim, que eu acho muito, sabe, que a gente tem que quebrar imediatamente. Quem quer se matar, pessoal, não avisa, avisa de várias formas. Avisa no comportamento, avisa falando que vai se matar, avisa de várias maneiras, pessoal, de várias maneiras. Você pode identificar uma pessoa que vai cometer suicídio quando ela avisa assim, ela começa a juntar as coisas, organizar a sua vida e você percebe que ela está muito cansada. Você percebe que ela está cansada e ela está juntando tudo, deixando tudo em ordem, pagando todas as contas, como se ela fosse fazer uma viagem. Você fala, nossa, mas a pessoa não vai viajar, por que ela está fazendo isso? Por quê? Porque ela está se preparando, pessoal. Então, esse seria o momento de chegar próximo a essa pessoa, conversar com ela.
E aí entra o nosso terceiro mito. Qual que é o nosso terceiro mito? Perguntar sobre o suicídio pode induzir a pessoa a isso? É assim, quando a gente pergunta sobre o suicídio, às vezes a pessoa fala, nossa, mas por exemplo, se eu fizesse a pergunta para qualquer um de vocês que estiver aqui me acompanhando agora, eu falar assim, Bia, eu falar, Edneide, Rose, vocês querem se matar? Isso vai acontecer que vocês se matem? Não, pessoal, porque eu fiz uma pergunta. Talvez você fale, não quero se matar, César. Não, também não quero. Mas e se a pessoa falar, eu quero? Ah, tá. De que forma que você acha que você queria se matar? Não sei de que forma, não pensei ainda, mas eu queria. Aí você vai conversar com essa pessoa. Não é porque a pessoa falou que quer, gente, que ela tá querendo se matar, que ela vai se matar porque você perguntou isso pra ela. Não. A forma que você perguntar pra ela não vai induzir ao suicídio. O suicídio, na maioria das vezes, quando a pessoa chega a cometer esse ato, ele já está praticamente assim, vamos dizer, se ele já planejou, se ele fez tudo aquilo que a gente falou, já está ali, pessoal. Ele já vai cometer o suicídio. A Edneide está falando assim, o falar a respeito é um pedido de ajuda. Sim, Edneide, com certeza, muito bem, Edneide, certinho. Falar a respeito é um pedido de ajuda, gente. Quando a pessoa fala sobre suicídio, ela já está pedindo ajuda. Então, quando ela fala sobre suicídio, quando ela fala que a vida não tem mais sentido, quando ela fala que não vale mais a pena, quando ela fala que está cansada de tudo... Gente, se eu estou cansado de tudo, mas de tudo mesmo, de tudo, não aguento mais, estou cansado. Para onde eu quero ir, gente? Se eu cansei de tudo, só tem um lugar. Entende? Então, assim, quando a pessoa fala isso, procura, né, ficar próximo a ela e tudo. Isso eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe quando a gente chegar na parte da prevenção. Como que a gente pode, talvez, evitar que esse suicídio aconteça, né? E aí aqui entra mais um dos mitos que eu acho muito importante. Na verdade, todos os mitos são importantes para a gente desmistificar essa questão do suicídio, né? Só pessoas com transtornos mentais cometem suicídio, e aqui que está a grande chave. Eu vejo muitos psicólogos, muitas pessoas aí, autoridade na mídia, falando que a depressão é a chave para cometer o suicídio. Gente, calma lá, tá? Tem pessoas com depressão que cometem suicídio, sim. A depressão é uma das doenças de maior relevância para o suicídio, sim. Mas nem toda pessoa que comete suicídio está depressiva, gente. Vamos se atentar a isso. Nem toda pessoa que comete suicídio tem depressão. Nem toda pessoa que comete suicídio tem uma doença mental. Vamos prestar atenção nisso, pessoal, porque a gente fica assim, né, reproduzindo aquelas coisas que a gente vê na mídia, reproduzindo aquelas coisas que a gente assiste, e a gente acha que toda pessoa que comete suicídio tinha um problema mental. Nem sempre, pessoal, nem sempre. Vamos ficar atento aí às estatísticas, observar, ler matéria. Não, pessoal, a depressão é uma doença muito grave, é uma doença a ser estudada, é uma doença a ser... Tem muitas pessoas com depressão que sim, vão cometer suicídio, mas nem todas as pessoas que cometem suicídio estão com depressão. Nem todos os depressivos vão cometer suicídio, gente. Vamos prestar bastante atenção nisso, porque às vezes o fato da pessoa falar que está com depressão, todo mundo já acha que ela vai cometer suicídio. Não é bem assim, tá, gente? Então, existe sim essa questão dos transtornos mentais, né? Seja bem-vinda, Ju! Que prazer ter você aqui! Então, quando a gente fala dessa questão dos transtornos mentais, vamos se atentar a isso, gente. Vamos se atentar a esse fato. Nem toda pessoa que tem um transtorno mental vai cometer suicídio, tá? E assim, a depressão sim, ela é para ficar atento, né? A gente sabe que a depressão é uma doença muito grave. Vamos prestar muita atenção na depressão, mas a pessoa com depressão, ela consegue sair, ela consegue se livrar e tudo. Agora, vamos imaginar, né? Vamos imaginar aqui um mundo real. Quando a pessoa com suicídio vai lá e se mata, a gente não tem como saber, gente, o porquê que ela se matou. É muito difícil, a não ser que antes, né, deixavam-se cartas, deixavam-se materiais escritos. Hoje é o quê? Hoje a pessoa coloca alguma coisa no Facebook e tranquilo, entendeu?
e pronto. E talvez alguém nem leia o que ela colocou no Facebook, ou num blog com senha, ou em algum lugar, ou no celular com senha. Ninguém vai saber o motivo porque essa pessoa se matou. Isso é muito importante a gente prestar atenção nas pesquisas, ver levantamento, principalmente, pessoal, pesquisas sérias da Organização Mundial da Saúde, tá? Por quê? Porque lá são pesquisas consideradas sérias que a gente vai ter a informação correta, e não informação de internet, porque o youtuber falou, ou porque o César falou. Gente, tudo que eu estiver falando aqui, eu sou psicólogo, contei um pouquinho da minha história para vocês no início. Bem-vinda, Sandra. Contei um pouquinho da minha história para vocês no início, então assim, mas tudo que eu estiver falando aqui, pessoal, se tiver qualquer dúvida, vá atrás da informação. Como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar o material, eu vou deixar aqui, vou colocar referência para vocês, vou deixar o material que eu estou utilizando. Percebe? Não tem segredo não, pessoal, não tem segredo, é só ir atrás da informação, tá? Pra gente finalizar aqui o último mito, só o último mito, pessoal, calma aí que tem bastante live hoje, viu? Se prepara aí, viu? Hoje vai ser um pouquinho mais longo. Aí tem mais um mito aqui. Quem já tentou suicídio não tenta outra vez? Esse também é um mito muito importante, pessoal. Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa que já tentou suicídio uma vez, ela não vai tentar novamente. Aí que a gente se engana. Por quê? A pessoa que já tentou uma vez, ela pode tentar duas, ela pode tentar três e ela pode tentar quatro. E cada tentativa, pessoal, ela vai se tornando cada vez mais gravosa, cada vez mais agressiva para aquela pessoa. Então, assim, quando a gente fala isso, a gente está sendo leviano. Quem já tentou suicídio não vai tentar outra vez, porque já tentou, viu que não consegue, viu que não dá, né? Então não vai tentar outra vez. Não, pessoal. Quem já tentou, corre sim um sério risco. É uma pessoa que tem que ter muita atenção a ela, entende? Tem que ter muita atenção a essa pessoa, tá? Porque essa pessoa já tentou uma vez, ela vai tentar de novo, então nós temos que ficar muito atento a essa pessoa. E falar, né? Finalizando essa parte aqui dos mitos, a gente vai falar agora sobre ideação suicida. O que seria essa ideação suicida, pessoal? Ideação. Oi, tudo bem? Tudo bem, Nunes? Janaína, seja bem-vinda. Oi. É assim, pessoal, sobre a ideação suicida, pessoal, quando eu faço assim é porque meu celular tá deitado, então eu tenho que ler, eu tenho que dar uma viradinha, tá mais tranquilo. Só para explicar aí. A ideação suicida refere-se assim ao pensamento de morrer, né? Embora assim, eu quero estar morto, embora, sabe? Nem todas as pessoas que têm ideação suicida vai cometer o suicídio. Mas de que forma que elas vão pensar? De que forma que vai ser esses pensamentos? Então, assim, aqui entra uma parte da nossa abordagem, né, gente? A gente sabe aí que a gente está trabalhando aí com a abordagem cognitiva comportamental, né, em todas essas questões. Hoje vai ser uma live um pouquinho diferente, a gente vai falar pouco de abordagem, mas eu tirei um minutinho aqui para a gente falar, né. Se a nossa abordagem, ela fala dos pensamentos, e o pensamento, a ideação suicida nada mais é do que aquele momento em que a pessoa está pensando em se matar. Aí assim, quanto de desesperança essa pessoa tem? E aí quem fala isso aqui é o Beck, né, pessoal? O Aaron Beck, né, que é o criador aí da terapia cognitivo-comportamental, para quem não sabe, né, a nossa abordagem. Então, assim, quanto de desesperança o indivíduo apresenta? Quanto maior o número de desesperança que o indivíduo apresentar, maior a chance dele ter essa ideação suicida. Então, se a pessoa está com aquele grau de desesperança, de que a vida não vale a pena, de que não tem mais sentido, a maior probabilidade dessa pessoa vir a cometer um suicídio, pessoal. Então, assim, vamos prestar atenção principalmente no consultório, tá? Quando nós estivermos no consultório, quando nós estivermos atendendo, ou até mesmo em casa, pessoal, vocês aí, né, que não são da área da psicologia, que estão assistindo a nossa live, isso é muito bom que estejam todo mundo aí, mesmo que não são psicólogos, e estejam assistindo a nossa live. Pessoal, em casa, percebeu que uma pessoa está com muitos pensamentos, falando sobre suicídio, vendo coisas no Facebook sobre suicídio, perceba de repente um adolescente ou até mesmo um adulto, quais os sites que ele tem acessado, quais conteúdos ele tem utilizado, visto, assistido, muita coisa
negativa, muito drama, muito isso. Por que a pessoa está nesse momento de assistir? Não para assistir um filme de comédia, não para... Por quê? Você pode, pessoal, se for da família, melhor ainda. Você não só pode, como deve perguntar para essa pessoa. O que está acontecendo? Tá tudo bem? Por isso que eu falo, gente. A gente chega assim, mas setembro amarelo, então agora eu vou fazer, vou acontecer. Chegou setembro, começou outubro, acabou então? Não tem mais prevenção não, gente. Prevenção é de janeiro a janeiro. Prevenção ao suicídio. Percebeu que a pessoa na sua casa está com mudança de comportamento, está falando muito sobre suicídio, arrumando... Gente, preste atenção. Fique junto dessa pessoa, tá? E aí a gente parte para um fator... Voltou aí, pessoal? Deu uma travadinha aqui para mim, mas acho que já voltou aí, né? Sinalizem aí se tiver tudo bem aí, pessoal, por favor. Deu uma travadinha aqui, mas tá tudo dentro dos conformes aí, né? Beleza, vou continuar aqui então. As tentativas de suicídios, conforme a gente estava falando, pode ocorrer de várias maneiras, né? Algumas bem planejadas, outras de formas bem impulsiva. Então, assim, aquela que a pessoa planejou com muito tempo, a chance da pessoa conseguir um êxito, gente, é muito grande, tá? Então, assim, agora, existe a forma que a pessoa vai tentar o suicídio de uma forma mais impulsiva. Como que seria isso? Gente, um término de um relacionamento. Obrigado, Rose. Obrigado, Nunes. Um término de um relacionamento, ou uma separação, ou uma traição. Obrigado, Bia. A Bia tá falando que tá tudo ok aqui. Obrigado, Bia. Um término de relacionamento, né? Uma separação, ou algo do tipo. Obrigado, Edneide. Ou algo do tipo, da seguinte forma, pessoal, é assim, perdi meu emprego, eu fui lá e cometi suicídio porque perdi meu emprego. Foi impossível, gente. Por quê? Perder o emprego, todo o tempo do mundo a gente perde emprego, arruma outra, terminei o relacionamento. Foi impossível. Agora, de repente, como a pessoa... que eu já ouvi falar, né? Esses exemplos que eu dei aqui, tá tranquilo, né? A pessoa não aceita. Agora, quando a pessoa tem tudo, gente, tem emprego, tem família, tem namorada, tem isso, e ela comete um suicídio, sem deixar nenhum vestígio, sem deixar uma carta, sem deixar nada, sem dar nenhum aviso, aí fala assim, não deu nenhum aviso. Aí quando a gente começa a fazer a investigação da vida da pessoa, a gente percebe que a pessoa deu vários avisos. Como assim, César? Deu vários avisos, gente. Olha a rede social da pessoa. O que ela postava? A pessoa estava mais isolada. A pessoa estava mais sozinho. Assim, a pessoa avisou, gente. A pessoa fez as tentativas, mas ela avisou. Ela avisou, ela deu sinais. E esses sinais talvez não foram entendidos. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento, né, em relação ao suicídio. Então, assim... Quais são esses sinais de alerta que a gente pode ficar bem atento mesmo? Planejar. Se a pessoa falar assim, gente, chegar principalmente para você que vai atender um cliente dentro do consultório, eu quero me matar. Aí você vai falar assim, tá, por que você quer se matar? Eu quero me matar porque a vida não vale a pena, tal, tudo bem, os seus pensamentos estão que você quer cometer suicídio, né? Mas como que você quer cometer suicídio? Ele vai falar assim, não sei. Não sei, eu só quero me matar. Você percebe, gente, que essa pessoa, para vias de fato, ela está um pouco distante de cometer um suicídio, porque ela só pensou, eu quero se matar. E aqui eu faço um adendo, até para a gente ter um momento de reflexão, gente. Quem nunca pensou que de outra forma seria melhor? Nossa, César, agora é filosofia, né? O que você está falando aí? Gente, quem nunca na vida pensou que de outra forma poderia ser melhor? De repente eu moro numa casa X, eu poderia morar numa casa Y, poderia ser melhor. Eu tenho o carro X, eu poderia ter o carro Y, pode ser melhor. Eu tenho um marido tal, poderia... Então assim, quando você tem tudo na vida, o que você pode optar? Talvez morrer seja uma saída. Ou, quando você está sentindo uma dor muito grande, morrer seja a última saída, você já fez de tudo, e não tem mais o que fazer, você vai falar, então vou morrer, porque talvez eu vou para um outro lugar melhor. Então você vai estar sempre pensando em lugar melhor. A pessoa que comete suicídio, gente, ela não é fraca,
Não é ausência de coragem, pelo contrário, na minha concepção ela é muito corajosa, mas ela está buscando o quê? O alívio, gente. O alívio de uma dor, o alívio de um sofrimento, o alívio de uma dor que é tão grande, tão grande, tão grande, que está acabando com ela por dentro. E essa pessoa não consegue nem colocar para fora. Então, vocês imaginam, gente, como que está uma pessoa que comete suicídio? Como que está a cabeça dessa pessoa? Os pensamentos dessa pessoa? Então, gente, é assim, nesse momento, quando você faz essa pergunta, se a pessoa responder que só pensou, legal, vamos mudar os pensamentos, etc. e tal. Se a pessoa pensou e planejou, você vai perguntar de que forma você planejou. Aí a pessoa vai explicar para você, eu planejei fazer assim, eu planejei fazer assim, assim, desta forma, vou fazer isso, vou fazer isso e vou fazer aquilo. Gente, é um nível máximo de preocupação quando a pessoa pensou e quando a pessoa planejou. Quando a pessoa planejou, a gente tem que ficar muito atento mesmo. E aí já cabe uma intervenção familiar, uma intervenção com um psiquiatra. O que a gente tiver de cartas nas mangas nesse momento a gente pode usar. Outro fator de sinais que a pessoa deixa são deixar cartas, são sinais de alerta, deixar cartas, fazer os testamentos, ou de repente um sinal que a pessoa dá também é ficar falando frases repetidas, sabe? Amanhã não estarei mais aqui, estou indo embora para nunca mais voltar, vocês vão sentir minha falta. Só que mãe gosta de fazer isso, né? Mãe faz isso o tempo todo. Se for mãe, eu acho que não vale, pessoal, porque mãe ameaça a gente o tempo inteiro, né? A minha mãe, ela, nossa, você vai ver, quando eu morrer você vai ver. E pior que eu vi mesmo, senti falta da comida dela, mas tudo bem. É assim, mas aquela pessoa que fala, você vai ver, vocês vão sentir minha falta. Quando a pessoa estiver colocando todas as coisas em ordem, né? Como eu falei, de repente ajustando tudo, pagando todas as dívidas, desculpa pessoal, pagando todas as dívidas, deixando tudo certinho, tudo arrumadinho, sabe, tudo nos conformes. Preste um pouco de atenção nessa pessoa, gente. Pode chegar próximo a ela e perguntar, e aí, vai pra onde? Que tá arrumando tudo, tá pagando todas as contas, tá deixando tudo em ordem, às vezes até se despedindo, né, gente? Tem gente que chega ao grau de se despedir. Aí, gente, quando eu falo aqui, é lógico que eu não vou ficar citando exemplos de onde, né, das pessoas que eu passei, que eu vivenciei e tudo, mas assim, é comum a gente conversar depois com familiares e os familiares trazerem isso pra gente, né? Ele tava arrumando tudo, arrumou até a mala, doou as roupas e tal, fez isso assim, gente, são sinais de alerta, a gente tem que ficar atento. São sinais de alerta que a gente deixa passar batido. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento, mas agora tem. Agora tem, percebe? Então assim, agora tem o conhecimento, pessoal. Agora não dá para falar, eu não tenho conhecimento, não, a gente tem, porque a campanha está aí para isso. A campanha Setembro Amarelo, ela existe para isso. A Rosemar tá falando assim, pessoal, se ela fosse matar, ela não vai pagar nada não, tá vendo? Vai deixar tudo pro marido pagar e as contas, não vai pagar nada. Não, mas assim, a pessoa às vezes ela é tão, vamos supor, organizada, que ela vai querer pagar tudo. Ela fala assim, né, pensando, vamos pensar, de repente, pessoal, grosso modo aqui, um pai de família. Você acha que ele vai se matar e vai deixar a família ali com dívida, com isso, com aquilo? Não, né? Trazendo esse exemplo que a Rose acabou de falar aqui, pessoal. Parece brincadeira, mas é uma pergunta interessante, uma colocação interessante dela. Por quê? Porque, não, eu vou me matar. Não, mas a pessoa, quando ela vai se matar, até nisso ela está pensando. Ela está pensando em como que ela vai deixar a família dela, como que ela vai deixar os entes queridos, as pessoas que vão ficar vivas. Então, não quero que ninguém se preocupe. E eu trabalho com o público idoso, pessoal, eu escuto muito isso, muito, muito. Não que eles vão se matar, mas o idoso parece que ele tem mais aceitação, mais tranquilidade na morte. Então, quando você conversa com o idoso, ele fala, não,
Quando eu morrer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou doar o meu corpo, eu não quero nem ser enterrado, que é para não dar trabalho para ninguém. Eu quero que me mande lá para o hospital, faça estudo com o meu corpo, porque eu não quero nem dar trabalho. Você vê, a pessoa não quer dar trabalho nem para ser enterrada. Então você imagina uma pessoa que vai cometer suicídio, ela tem esse nível de pensamento também. Eu não quero dar trabalho no seguinte, eu já dei trabalho a vida inteira. Eu já dei trabalho, minha família não gosta e tal, então agora eu vou morrer? Não, vou deixar tudo certinho aqui antes de eu cometer suicídio. A pessoa pode fazer isso no planejamento, né? Agora aqui, pessoal, mais um ponto importante. Quem comete mais suicídios, né? Quem comete mais suicídios aí, pra alegria de vocês, aí vocês ainda tem mais uns 10 minutinhos comigo aí, pessoal. Aguenta firme aí, viu? Todo mundo aguentando firme aí, que bom, pessoal. Tô feliz que vocês estão aí, hein? Muito obrigado, viu, pela participação, pela interação de vocês aí. Tô gostando muito, viu? Então, assim, pra gente continuar aqui, quem comete mais suicídio, homens ou mulheres? Isso também, assim, um fator interessante pra gente elencar aqui, né? Porque, assim, quando a gente fala de homens e mulheres, a gente poderia, né, elencar aqui uma série, mas é gênero, não sei o quê. Não, pessoal. Olha que interessante, os homens cometem mais suicídios. Entretanto, as mulheres tentam mais. Mas como assim? Essa conta não fecha. Se as mulheres tentam mais, por que os homens cometem mais? Agora a conta vai fechar. Quando os homens cometem suicídio e tentam suicídio, os homens eles vão direto para meios gravosos, né? Arma de fogo, etc. e tal, né? As mulheres elas vão mais para outros caminhos, de repente remédio, medicação, veneno, etc. Então, assim, aí o número de mulheres que vêm a cometer o suicídio acaba sendo menor. Por quê? Porque essas mulheres elas chegam no hospital e conseguem, de repente, através de uma lavagem, de repente, através de uma medicação, não ser efetivado esse suicídio. Então ele entra no número de tentativas. Já os homens, eles tentam e sempre, na maioria das vezes, conseguem. Claro que tem tentativas de homens também, mas a maioria dos homens consegue suicídio por meios mais gravosos, legal? Então por isso que, assim, sempre ficar atento às tentativas anteriores, pessoal. Não significa que a pessoa tentou uma vez, ela não vai tentar nunca mais. Isso aí, Ana. A Ana Carla falou, são os homens. Isso mesmo, Ana Carla, corretíssima, são os homens mesmo, né? Então, assim, e pensando nisso, pessoal, pensando em tudo isso que a gente comentou, né? Todas essas questões, agora a gente vai partir para falar um pouquinho em relação a quando buscar ajuda. Quando eu falo desse tópico, eu quero trazer uma informação muito importante, segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoal. Assim, tem alguns filósofos, pensadores que vão ir de encontro contra essa informação. Eu vou muito a favor, porque, como eu falei para vocês, toda a minha informação é embasada na OMS, Organização Mundial da Saúde, claro, né? E a saúde do Brasil também, para saber como que nós estamos caminhando. Então, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, pessoal, 90%, presta bem atenção nesse dado, pessoal, 90% dos casos de suicídios podem ser evitados. Por que 90%, César? Porque 10%, pessoal, entra naquela lógica de que eu falei do impulso, a pessoa talvez não planejou nada, a pessoa nem pensou e tá ali na hora, uma separação, foi pum. Então, não é uma coisa que a pessoa planejou, não é uma coisa que a pessoa está passando por uma depressão, não foi uma coisa que deu para a família ficar atento, tá? Então, assim, prestar bastante atenção nisso, pessoal. Se a gente tem esse dado em nossa mão, 90% dos casos podem ser prevenidos. 90%. Então, se a gente sabe que 90% dos casos pode ser prevenido, por que não a gente atuar diretamente nesses casos? Que a gente pode prevenir, que a gente pode evitar. E aí vocês vão fazer a pergunta, né? Como eu trabalhei lá no CVV durante 2 anos, né, no Centro de Valorização à Vida. César, quantas vidas você salvou? Não sei, gente, eu não tenho ideia de quantas pessoas eu salvei. Eu atendi muitas ligações, eu atendi muitas pessoas, atendi pessoas lá, atendi pessoas pelo chat, atendi pessoas pelo telefone, mas não sei quantas pessoas salvou. E isso é irrelevante, pessoal, isso é irrelevante por quê?
a gente agora vai partir a falar da prevenção, né? Da prevenção e buscar ajuda. Buscar ajuda e prevenção, porque se 90% dos casos podem ser evitados, então a gente vai buscar ajuda, certo? Então assim, quando buscar ajuda? Busca ajuda profissional, pessoal. Não estou falando porque eu sou psicólogo, não. Não precisa ser o César psicólogo, a Edneide psicólogo, a fulana. Não, gente. Não precisa. Não precisa, gente. Procura um profissional da saúde, vai numa UBS, vai num CAPS, sabe? Na sua região tem o CAPS, na sua região tem o UBS, na sua região tem o hospital. Busque ajuda, que esse pessoal vai fazer o encaminhamento. Ah, mas eu quero uma ajuda imediata. A gente pode ligar para os bombeiros, 192, e a ajuda que está à nossa mão o tempo todo, pessoal. Quem é? CVV, que é o que eu estou falando desde o início aqui, pessoal. Centro de Valorização à Vida, né? Então, assim, existe a ajuda dos psicólogos? Sim, existe. A pessoa vai chegar no psicólogo, vai ser muito bacana. Agora, o CVV, pessoal, é um serviço que funciona 24 horas por dia, né? E ele, através de uma ligação, você vai ligar no número 188, você vai falar com um voluntário qualquer hora do dia, pessoal. Claro que, né, as ligações podem demorar um pouquinho. Tem o chat também, que você pode entrar no chat, né? Você entra no chat do CVV, você pode mandar e-mail, você pode acessar as páginas do CVV também, conversar com eles através do próprio site www.cvv.org.br, entrar e saber mais sobre a campanha Setembro Amarelo, saber o porquê da campanha Setembro Amarelo, qual a importância da campanha Setembro Amarelo e, de repente, por que não, né, pessoal? Ajudar de alguma forma, né, na campanha. Não precisa ser voluntário do CVV, ficar lá no atendimento, mas ajudar na campanha de alguma forma, pessoal. Divulgando, falando sobre, divulgando os números, porque só o fato de você divulgar o número do CVV, 188, e aí, para quem está acompanhando, né, pessoal, depois eu vou disponibilizar os slides para vocês terem aí. O que acontece? Só o fato de vocês terem esse número 188 e dar para uma pessoa, talvez, ou quase certeza, você pode ter salvado uma vida, né? E a gente precisa, de fato, pessoal, perder o medo de se aproximar das pessoas e oferecer ajuda, sabe? Principalmente as pessoas que estão na nossa casa, as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente, né, aquela frase que eu usei, não, deixa ele quieto. Deixa ele quieto lá, não mexe não. Deixa ela quieta lá. E não é assim, pessoal. Às vezes o fato de chegar, perguntar, se a pessoa estiver sozinha, estiver isolada, ou talvez até mesmo passando por uma crise, por algum momento difícil, talvez ela não precise que você fale nada. Talvez ela apenas precise que você chegue próximo a ela, segure na mão ou não, da forma que você achar melhor. Fale, tá tudo bem com você? Se a pessoa não quiser falar nada, gente, só fala assim, eu vou ficar aqui do seu lado, tá? Só ficar do lado, gente, já ajuda muito. Você que é da família, você que tem uma pessoa próxima, só ficar do lado, só ficar próximo. Você não está sozinho. Fala isso para a pessoa. Prestar atenção também numa coisa que é muito importante, que é o sentimento de ambivalência. O que seria esse sentimento de ambivalência? É aquela questão que a pessoa tem vontade de morrer, mas ao mesmo tempo ela tem muita vontade de viver, porque ela quer fazer coisa, ela tem plano, ela tem projeto, mas um projeto que não deu certo, ela já quer, não, nada dá certo, então vou parar. Não, prestar bastante atenção se a pessoa tiver com esse sentimento de ambivalência, pessoal, porque é uma das causas que pode gerar impulsividade, tá? Ficando próximo, estando presente também, né? As pessoas aí falando das famílias e tudo, estando presente aí é uma coisa muito importante, né? Pra gente frisar. Fique presente das pessoas, pergunte, converse e dê abertura para que elas falem também, né? Porque às vezes a pessoa chega pra gente contando que tá com um problema, isso é natural, né, gente? Exceto os psicólogos do grupo aí que estão acompanhando a live, né? Mas às vezes a pessoa chega pra gente e fala assim, eu tô com uma dor de cabeça enorme. Aí a pessoa, talvez, até por não saber, né, como agir, eu também já tive dor de cabeça. A minha é muito maior do que a sua, não tem como a gente saber como que é a dor de cabeça da outra pessoa, gente. A dor de cabeça é de cada um. Então,
Se a pessoa está falando que está com dor de cabeça, por que não perguntar para ela como é essa dor? Onde está doendo? Como? Deixa que a pessoa fale. Deixa a pessoa falar. Porque vamos imaginar assim, gente. Por que a pessoa se mata? Não é por uma dor de cabeça, não é por uma separação. Vamos imaginar o exemplo que eu gosto de usar bastante. A gente tem um copo com água. E é importante que você tenha que beba muita água, tá? Então assim, esse copo com água, ele está quase cheio. E aí, vamos imaginar que esse copo com água seja os problemas, as coisas do cotidiano. Esse copo ele está quase transbordando. Vamos imaginar que o transbordar seja o momento em que você comete o suicídio. Então, às vezes, aquelas últimas gotas que vai caindo naquele copo, seja uma coisa tão simples, tão irrelevante, mas a pessoa já está tão cheia de outras coisas, está tão cheia, que aquela última gota transborda e ela comete suicídio por causa de uma coisa que não tem nenhuma relevância. Tá o quê? Ah, arrasando. Obrigado. Tá arrasando, obrigado. Obrigado, Henrique. Então, assim, pessoal, talvez seja a última gota que a pessoa vai cometer o suicídio. Então preste muita atenção, pessoal, nesse copo. Por quê? Se esse copo já estiver cheio, já estiver lá em cima, e o fato de você deixar a pessoa falar, deixar a pessoa conversar com você, o que vai acontecer com esse copo? Ele vai esvaziando. Ele vai esvaziando e a pessoa vai estar vazio. Então, aquelas mínimas coisas que vão acontecendo, não vai acontecer. A pessoa não vai cometer o suicídio. Entende? Então assim, chegue próximo à pessoa que está com você, converse com parentes, com pais, com amigos, com vizinhos e seja, pessoal, seja o multiplicador dessa informação do apoio, do CVV, do 188, do 192, serviço de ajuda, buscar ajuda profissional, buscar ajuda de um psicólogo, buscar ajuda das pessoas que estão próximos também. Buscar essa ajuda de um profissional que você conhece. Por exemplo, já vieram me pedir ajuda. Ah, César, tem uma pessoa assim, assim. Ah, tal, não, vamos lá. Porque hoje em dia é natural, gente. Muita gente conhece um psicólogo, conhece uma pessoa que trabalha na área da saúde, conhece, então assim... Nessa hora, gente, nessa hora que a gente estava falando do exemplo do copo, ter uma pessoa com quem a gente possa contar, com quem a gente possa conversar, faz toda a diferença, gente. Então, ter alguém com quem a gente possa conversar, possa desabafar, faz muita diferença, pessoal. Faz muita diferença mesmo. Olha, eu falei aqui por quase 50 minutos, né? Eu acredito aí que a live no Instagram dura aí cerca de 50 e poucos minutos, então a gente já está finalizando. Eu vou abrir aqui uns 5 minutinhos aí, pessoal, para algumas perguntas rápidas. Se não tiver perguntas, a gente vai finalizando por aqui. Gostei muito da interação de vocês hoje, tá? O pessoal ficou até aí, aguentou eu falando até agora. Nossa! Rapaz, eu falo, viu? O pessoal aguentou aí eu falando até agora, pessoal, quase 1 hora de live. Eu prometi que a live ia ser especial hoje, né? Então, assim, o pessoal aguentando aí 1 hora de live, falando aqui. Vamos abrir para perguntas aí, pessoal. Se tiver perguntas, tá? Fique à vontade. Se não tiver, a gente vai encerrar a live. Legal? Gostei muito da interação de vocês aí, das participações, sabe? Porque é importante isso, gente. A gente está aqui do outro lado passando a informação e vocês vão ser os multiplicadores dessa informação que eu passei, né? Então, assim, multipliquem mesmo, pessoal. Multipliquem mesmo. Fale sobre o suicídio. Lembra daquilo que eu falei lá no início, tá? Tem um pessoal que chegou agora. Ah, mas só vamos falar de suicídio na campanha Setembro Amarelo? Não, gente, não. É para falar sobre prevenção ao suicídio de janeiro a janeiro. Claro, claro que a gente vai utilizar a campanha como uma forma de alavancar essa campanha, falar mais. É isso aí, pessoal. Parabéns para você que ficou até o final do nosso vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo e até o próximo, pessoal. Abraço.